Olá, tô vindo aqui hoje nesse friozinho com meu chazinho pra falar sobre um assunto bem sério, que infelizmente é pouco falado. Pra muita gente parece até lenda urbana, as pessoas acham que isso tá muito longe delas. E não é bem assim. Então eu vou relatar algo que aconteceu comigo e que de repente já pode até ter acontecido algo parecido com você e você não se deu conta da gravidade da situação. Então vamos lá. Quando eu tinha por volta de uns 19 anos, eu acredito que eu tinha 19 porque todas as situações aconteceram na época que eu estava na faculdade. Então, foi tudo em torno de 5 anos ali. Foram 3 situações e foram em torno desses 5 anos da faculdade. Então, eu deveria estar no segundo ano quando teve esse primeiro episódio. À época, eu trabalhava em uma galeria. E essa galeria era bem próxima da minha casa. Eu trabalhava só no período da manhã. Eu estava voltando, retornando, já tinha encerrado, era próximo do meio-dia. Um dia de semana, comum, pessoas à luz do dia ali, pessoas passando. E eu estava retornando para minha casa. Nisso eu fui abordada por uma pessoa, um homem. E aí esse homem começou a me fazer algumas perguntas, falou que eu era muito bonita e que estava procurando modelos fotográficas. E à época eu trabalhava como promotora também, eu fazia trabalhos esporádicos. Eu tinha esse trabalho, que era fixo, era um contrato na verdade, e tinha esse trabalho como promotora, mas era geralmente finais de semana e tal. Prestem atenção que ele não me abordou em um beco escuro, num lugar esquisito, não. Como eu falei antes, foi ao meio-dia, era na frente de um colégio. Tinham estudantes saindo, pessoas passando, tudo tranquilo. O que tornava aquilo, ao meu ver, com pouquíssimo conhecimento que eu tinha sobre o assunto, algo legítimo. E aí, depois ele começou enveredando ali para umas perguntas estranhas, mais íntimas. E isso me fez ligar ali um alerta. Só que, por que eu não simplesmente falei, tá, não quero e fui embora? Porque ao mesmo tempo que algo dizia, isso tá estranho, tinha essa situação ali de estar sendo algo em público, e aí eu pensei, caramba, a pessoa não ia fazer isso, né, assim, na frente das pessoas e tal. E também vinha aquele pensamento de, mas e se for verdade? E eu estiver perdendo uma oportunidade? Então, por isso que eu fiquei ali escutando, né, e aí ele foi fazendo essas perguntas, eu fui achando esquisito, e depois ele falou, olha, eu tenho um cliente em tal lugar, você vai em casa, troca de roupa, e aí outro alerta, porque ele disse, você coloca uma roupa bem leve, coloca um vestido ou uma saia. E não conta pra sua mãe, porque a gente vai fazer surpresa. Deixa ficar tudo certo lá, e aí depois você vai e conta, porque vai que não dá certo. Aí eu, tá certo. E assim, eu fiz, tá bom, fui. Só que, assim, pra mim, já tava muito na cara que não tinha nada a ver. E fui pensando na situação. Chegando em casa, eu realmente não falei pra minha mãe. Mas aí eu chamei uma colega, porque eu fiquei pensando, ele tá na frente de um colégio. Vai que ele tá abordando ali outras pessoas, jovens, né, adolescentes e tal. Vou voltar e vou dar uma olhada. E aí eu chamei essa colega, contei tudo pra ela, falei o que tinha acontecido e a gente foi. Era próximo da minha casa, então era coisa de... estourando ali 5 minutos. Quando chegou lá, eu não cheguei já, né, de cara. Eu fui ali, escondida, olhando. E aí eu vi que ele não estava mais no mesmo lugar que ele tinha me abordado. Ele tinha descido e ele estava de moto. E aí eu reconheci a moto. Eu consegui ver a moto e a partir da moto eu vi que ele estava escondido em um lugar, olhando pra ver se eu voltava. Mas ao mesmo tempo se protegendo, porque se caso eu tivesse ido e contado pra alguém e eu tivesse voltado com essa pessoa, ele estava escondido, ele conseguia correr. Mas se caso eu retornasse com a roupa ali que ele queria e tal, ele vinha, né, podia dar alguma desculpa, não, eu tava ali, fui resolver tal coisa e eu não estaria mais aqui pra contar a história pra vocês, muito provavelmente. E aí, quando eu cheguei que eu vi essa cena, eu tive a certeza, se ainda existia alguma dúvida de que a situação ali era ilícita, ali eu tive a certeza de que não era nada certo. Passou esse episódio, e aí quando foi à noite, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, mas eu não cheguei, no momento ainda não tinha caído a ficha da gravidade da situação. Quando foi à noite, comentando com os colegas na faculdade,
eu percebi que, cara, eu fui aliciada. Isso foi uma tentativa de aliciamento. E depois disso eu fiquei muito assustada, eu fiquei com medo. Então, sempre quando eu tava andando na rua, eu ficava, assim, muito em alerta, com medo disso acontecer. Passou. Eu acredito que uns 2 anos depois, eu não vou conseguir precisar exatamente, eu reencontro essa pessoa. Porque, assim, eu sou péssima de fisionomia. Mas o rosto dele e a moto, eu não esqueço. Hoje, inclusive, se eu tivesse a infelicidade de encontrar com essa pessoa de novo, eu com certeza iria lembrar, porque ficou marcado pra mim. E aí, 2 anos, mais ou menos, depois eu já estava trabalhando, eu estagiava em uma credenciada do Detran, que é aqueles lugares que fazem o psicotécnico, né, o teste psicotécnico. E tô lá, me deparo com ele, chegando com acompanhando uma menina, uma jovem de 18 anos, mais ou menos a minha idade à época, que aconteceu a primeira vez. Só que nesse momento, ele não me reconheceu, porque ele provavelmente fazia isso, né, com várias meninas, e agiu normalmente, e eu ali já fiquei muito tensa, com medo, apavorada. Não contei pra ninguém também, porque era aquilo, era uma suspeita, mas eu não tinha certeza nenhuma de nada. Eu podia passar de maluca também, né, se eu fosse falar alguma coisa. E aí a menina que ele estava acompanhando entrou pra fazer o teste e ele ficou lá na recepção. E estava no horário, já estava no horário de eu ser liberada, né, de sair. E eu lembro de ter saído e ficado muito nervosa e com medo, e o tempo todo olhando se ele estava me seguindo. Passou também esse episódio. Eu acho que um ano depois, eu já estava no último ano da faculdade, eu tinha ido fazer uma prova em uma escola. Já era uma outra escola, não a mesma do primeiro episódio. E quando eu saí, terminei a prova, tava retornando pra casa, me deparo de novo com ele. Ele ia andando, eu tava ali na rua do colégio, e nesse dia tava esquisito, porque era um domingo à tarde, e eu tinha terminado a prova e saído, não tava no final da prova, que aí é onde tem mais movimentação, a maioria das pessoas saíram, fica por ali, e não tinha ainda saído muita gente. Então não tinha muitas pessoas ali na rua. E lá vem ele. E de novo ele vem me abordar. Então eu acho que eu devia ter o perfil que ele procurava, porque passaram outras pessoas por ele e não abordou. Ele me abordou. Tentou me abordar, né? Porque naquele momento, quando eu reconheci, eu fiquei em pânico, congelei na hora, mas não aquele congelamento que paralisa. Eu acho que eu entrei no modo luta ou fuga e eu fiquei muito nervosa. Sabe aquela sensação de quando você tá num parque de diversão e tem aquela caída do brinquedo, né? Na montanha-russa que desce, dá um frio na barriga? Eu entrei nesse modo aí, só que de medo, não de adrenalina, né? Uma adrenalina movida pelo medo, não pela diversão. E aí eu saí correndo e foram essas as situações que eu tive a infelicidade de encontrar com essa pessoa. Por que que eu trouxe aqui esse relato pra vocês? Como um alerta, né? Como eu falei lá no início, às vezes algo parecido pode acontecer e você não se dá conta do perigo que tá correndo. Tava tudo ali muito suspeito, muito estranho. O fato dele ter feito perguntas que não tinha nada a ver com o trabalho que ele estava me oferecendo. Ele dizer que eu não poderia contar pra minha mãe, era surpresa, sabe? Essa coisa assim, tem que fazer surpresa. Depois também, pensando, ele estava muito nervoso. Ele ficava aquela ansiedade, assim, aquele medo olhando pros lados, coisa que no momento eu não percebi. Mas pensando sobre a situação depois, eu me recordo disso ter acontecido. Mas eu me apeguei a outras coisas que muitas vezes as pessoas não falam, porque a ideia que a gente tem disso é que é muito distante, né? O que passa pela mídia, né? O que a gente vê na televisão é algo muito distante. E quando a gente vê isso nos filmes, é nessa coisa mais macabra de a pessoa no carro e desce, corre, pega e joga no carro e sai correndo, e às vezes não. Esse tipo de coisa acontece com você concordando. Esse tipo de aliciamento, porque a palavra está dizendo, a pessoa está aliciando, ela está convencendo você a fazer algo que ela quer. Então você vai por livre, espontânea vontade na maioria das vezes. Não é um sequestro, não é alguém que pega você, tampa a sua boca e joga no carro. Ela faz você acreditar que aquilo é legítimo, convence você a isso e você vai com as suas próprias pernas. Então, eu acredito que, por que eu acho que foi um aliciamento e com fins para a indústria sabe? Por quê? Pelas perguntas que ele fez, as perguntas estranhas,
Por que que eu não acho que de repente era uma tentativa de me pegar, levar pro mato e estupro? Porque justamente por essas perguntas. Ele tava sondando algo ali pra saber se de repente eu teria o perfil pra esse tipo de trabalho que eu teria que fazer, mas não era um trabalho o qual ele falou que eu iria trabalhar, né? Provavelmente na indústria seca. E eu seria ali obrigada a fazer aquele tipo de trabalho. Seria um humano, sabe? Eu não posso usar aqui as palavras pra não prejudicar o vídeo, mas eu acho que dá dando pra entender. E hoje a gente tem que ficar muito atento, porque isso aconteceu na rua. Isso tem aí muitos anos. Hoje, o ambiente propício para isso é a internet, é online. Então, de repente, você tá ali, a pessoa chega, dá um oi na sua rede social, começa a falar, oferece um trabalho com um salário maravilhoso, que foi o caso dele. Ah, você vai ganhar, imagina você ganhar tanto por mês, esse vai ser o dinheiro que você vai receber e tal. Aquela proposta irresistível, e você fica nisso. E se for verdade? E aí, às vezes, a pessoa vai dando bola, e acaba indo por um caminho que não tem mais volta. Então, gente, pra quem tem filhos, é muito importante orientar, se colocar ali, sentar. Não é mais aquela conversa de, olha, não fala com o estranho. Porque o estranho tá hoje ali na internet. E ele vai chegar e vai entrar num jogo online, por exemplo, que a sua criança, o seu adolescente tá lá jogando e vai ganhar a confiança dele e depois, né, a notícia chega de algo fatal, terrível ter acontecido. Precisa se ficar muito atento. Isso é real, isso acontece, isso tá ao nosso alcance. Qualquer pessoa pode ser o alvo. Qualquer pessoa pode ser o alvo. Então, fiquem atentos. Tá aqui o meu relato. Se você lembra, se você passou por alguma situação parecida, se você conhece alguém que passou por algo, coloca aqui também pra alertar as pessoas, pra que elas possam se ver nesses relatos também. Até o próximo, a gente se vê.